Emissor primário, junto com o escriturador, foram nessa plataforma, validaram a nota fiscal e voltou o que a gente chama de lastro, ou seja, voltaram a quantidade de certificados com códigozinho da ANP. Isso é o Segob, que são os produtores e importadores de gás natural, vão ser obrigados a comprar durante o ano de 2026 algo como 240 mil metros cúbicos de biometano por dia. Essa meta abaixo da expectativa de 1%, ela é um balde de água fria. Sabe por quê, Fernando? 240 mil metros cúbicos por dia, se eu pegar uma usina de médio porte, ela vai produzir 30 mil metros cúbicos por dia. Estou falando de 8 usinas. Cara, o Brasil tem, salvo engano, mais de 300 usinas. Aliás, mesmo comprando biometano físico, você não tem garantia que está comprando biometano. Tem que vir com certificado de garantia de origem. Então, eu vejo que isso deu mais conforto para os compradores de biometano. Receio dizer o seguinte, que se a lei não tivesse estabelecido um mandato, mas tivesse escrito todo o resto, o efeito seria o mesmo. O que é Segob e como funciona esse atributo ambiental? Seja bem-vindo a mais um episódio do Dr. Biogás Podcast. E esse aqui é um programa que eu faço para você aprender a desenvolver projetos e negócios de biogás e biometano na prática. E esse episódio é muito especial porque a gente vai falar de algo novo no nosso mercado, que é o Segob. E para falar desse assunto, não teria convidado melhor que Fernando de Aquino Lopes, diretor do Instituto Totum. Fernando, obrigado pela sua disponibilidade e desculpa por errar o teu nome aqui. Vai sair o corte, ninguém vai perceber isso, né? Mas tive que regravar umas 3 vezes. Obrigado pelo convite, Ricardo. A ideia é a gente explicar para todo mundo hoje o que é esse negócio de Segob e como isso pode virar dinheiro, na verdade, mais um item de receita para o produtor de biogás e biometano. Exatamente. Pessoal, se você está assistindo esse podcast ou ouvindo esse podcast pela primeira vez e não conhece o Fernando, preciso te dizer que a gente já gravou um podcast, eu não sei se foi final do ano passado, final de 2024, ou se foi 2025, não lembro agora, sinceramente, Fernando. Tem mais ou menos um ano. Tem mais ou menos um ano, onde a gente falou sobre os principais atributos ambientais do mercado, e naquele momento a gente fez uma pré-especulação sobre o que era o Segob, fazendo um paralelo ao Gas Hack. Então eu recomendo fortemente que você assista esse podcast primeiro para conhecer o Fernando, entender o que é o Instituto Totum, mas principalmente para entender, né? iHack, Gas Hack e Segob, onde, quando, como utilizar isso nos seus projetos de biogás, porque lá a gente fala mais abertamente e o nosso foco hoje aqui é falar sobre o Segob. Eu tenho uma pergunta para você, cara, que é entender qual que é essa meta. Mas antes de você falar dessa pergunta, para quem está ouvindo e não te conhece ainda, quem que é o Fernando, né, e o que é o Instituto Totum? Bom, eu sou presidente do Instituto Totum, sou engenheiro de produção e nós somos um organismo de certificação. Então, nossa principal função, a gente tem várias acreditações no Inmetro, etc., mas no assunto específico de biogás, a gente há 5 anos atrás criou o ativo ambiental, um instrumento de mercado chamado GasRec, que é o certificado de garantia de origem de biometano. E o que nós estamos vendo agora é que o GasRec se tornou um ativo reconhecido pela nossa legislação, na verdade, com outro nome, Segob, que é Certificado de Garantia de Origem de Biometano. Então, nós vamos trazer aqui a minha experiência, a experiência do Instituto Totum, com esse instrumento e como ele vai ser regulado por essa nova legislação que foi criada a partir da Lei do Combustível do Futuro e vários decretos que vieram posteriormente. Show, show. E o convite para o Fernando veio a partir de mais um white paper que ele fez, trazendo 27 perguntas sobre o Segob, um material fantástico. Eu recomendo que vocês baixem lá no site do Instituto Totum e vejam, porque de fato é um material muito legal. Bom, a primeira pergunta, Fernando, para a gente trazer em pauta é, cara, qual que é a meta? Quanto esses grandes importadores e produtores de gás natural de fato vão ter que comprar de biometano em 2026? A expectativa era 1%, já saiu o anúncio de quanto vai ser isso? Já saiu uma consulta pública, na verdade, onde foi proposto
pelo Ministério de Minas e Energia, ANP, uma meta de 0,25% de redução de intensidade de carbono do setor de gás. Na prática, destrinchando o que significa esse 0,25 em termos de metro cúbico, tá? Legal. Os agentes obrigados, que são os produtores e importadores de gás natural, vão ser obrigados a comprar durante o ano de 2026 algo como 240 mil metros cúbicos de biometano por dia. Então, essa que é a meta de compra, ou seja, essa parcelinha do mercado já está garantida. Hoje a gente fala de uma produção da ordem de 1 milhão de metros cúbicos por dia, tá, de biometano. Varia um pouco, porque tem alto consumo, a gente até vai falar sobre isso, mas a parcela obrigada vai girar em torno de 240 mil metros cúbicos por dia. Esse número ainda está sendo discutido, foi colocado em consulta pública, várias organizações, associações concordam com o número, outros não concordam, vão levar os argumentos e esse número deve ser definido no comecinho do ano que vem já. E aí, nessa definição, será que a gente espera um anúncio da meta individual de cada uma das empresas? Uma vez dada a meta geral, aí vai caber a ANP fazer o desdobramento dessa meta para cada um dos players do mercado, né? Sim. Por quê? Pela própria lei, está dito lá que pequenos produtores e importadores estariam excluídos disso. Então, eles precisam fazer a conta do volume total do mercado de gás, excluir os pequenos, pegar esses 240 mil metros cúbicos e dividir em função da produção, comercialização de cada um desses agentes obrigados. Legal, legal. A gente não sabe o que está por detrás dessa tomada de decisão, mas eu imagino que o edital que a Petrobras lançou esse ano deve ter sido um grande balizador para essa tomada de decisão, né? Então, a expectativa de projetos, alguma coisa nesse sentido, eles devem ter feito uma conversa intensa com a ANP e com o MME para poder, assim, reduzir a meta, né, cara, inicialmente de 1%. O que se fala é que não vale a pena ter o risco desse negócio dar errado. Sim. Então, o que mais ou menos se fala no mercado é vamos aceitar uma meta até mais baixa, que vai ser tranquila de ser atingida no ano que vem, até porque a gente vai ter problema de regulamentar o Segob, como é que vai ser o processo, então tem um monte de incertezas. Então, não vamos deixar mais complicado do que deve ser. Por quê? Porque todo ano vai ter esse processo de estabelecer a meta. Então, se tudo funcionar bem, tudo funcionar bem no primeiro ano, aí nada impede que a meta do segundo ano seja 1%, 2%, enfim. O que a lei fala é que deveriam ser metas crescentes ao longo de 10 anos, que não superariam 10%. Sim. Isso é o que está na lei. Então, isso é o que se espera para os próximos anos. Não complicar muitas coisas nesse ano. Tá certo, tá certo. E assim você cria a expectativa certa no mercado. Eu acho que isso é bem legal. Bom, como é que vai funcionar na prática, cara? Vocês, como um organismo certificador, o Instituto Totum, como é que você está vendo na prática pegar esse atributo ambiental e, de fato, levar isso até esses grandes compradores e importadores de gás natural? Muito bom. Como é que vai funcionar? Imagina que você é um aterro sanitário ou uma indústria de sucroalcooleira que tem lá vinhaça e você tem uma produção de biometano. Então, o primeiro marco que tem aqui é o seguinte: tem que ser biometano, não pode ser biogás. E para ser biometano, precisa atender aos padrões de qualidade da ANP. Até que se mude, mas por enquanto é isso. Então, eu Sim. tenho uma planta de biometano. Eu vou fazer uma negociação desse meu biometano. Tá? Então, eu posso vender por um agente obrigado. O que é agente obrigado? É Petrobras, Shell, as grandes produtores e importadores de gás. Então, eu posso combinar de vender o biometano junto com o atributo ambiental para uma Petrobras, para uma Shell,
Ou eu posso combinar de só vender o atributo ambiental. Então, o Uhum. primeiro ponto é o seguinte: a lei e a regulamentação permitem que essa meta de 240 mil metros cúbicos por dia seja atingida ou com a compra do biometano físico certificado, ou só com a compra do Segob, só com a compra do certificado. Então vamos dizer que esse produtor, esse aterro sanitário, por exemplo, fechou a venda de 10 mil metros cúbicos por dia para o equivalente em certificados a 10 mil metros cúbicos por dia para um grande agente obrigado. Tá? Sim. Bom, o certificado, diferente da soja, diferente do próprio biometano, diferente de qualquer outro produto, o certificado ele não existe, ele é uma ideia, é um certificado de garantia de origem. Então, alguém precisa comprovar que aquilo existe. Uhum. Então, o que diz a legislação, e é muito interessante, que a legislação mais ou menos segue toda a rota do GasRec, né? Uhum. Que é o certificado que a gente já faz, que também não é inventado, que são certificados que existem no mundo inteiro. Uhum. Então, qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é o seguinte: alguma entidade precisa confirmar que naquela planta se faz biometano a partir de vinhaça, ou a partir de dejeto de porco, ou a partir de resíduos urbanos, enfim. Alguém tem que ir lá e dizer: essa planta existe, esta planta usa determinado substrato, determinado insumo. Tá? E essa planta trabalha com uma determinada eficiência. O que é eficiência está para ser regulado. Eu imagino que eficiência seja quantas toneladas de insumo, para cada tonelada de insumo, quantos metros cúbicos ou quantos milhões de BTU de gás você faz, de biogás e depois de biometano. Mas isso está Uhum. para ser definido. Mas basicamente é o seguinte: é alguém que checa que aquela planta existe, que está funcionando e que tem biometano. No GasRec, quem faz esse papel é o Instituto Totum. A gente vai na planta, verifica e fala: você está pronto aqui. Às vezes a gente recebe a autorização da ANP. Isso muitas vezes é suficiente. Tá? Isso é o agente certificador. Exatamente. A figura no decreto que fala agente certificador de origem. Tá. Ou seja, essa é a função desse cara. Ele vai lá e fala: essa planta existe, trabalha com determinado substrato e tem um determinado nível de eficiência. Legal. Aí eu já vendi aqueles 10 mil metros cúbicos, já prometi vender, né? 10 mil metros cúbicos por dia, aí eu vou ter que me certificar. Então, o primeiro passo vai ter que se contratar um agente certificador de origem para dizer: olha, essa planta está pronta, é apta a gerar certificados de garantia de origem, CEGOPs. Aí o agente certificador de origem vai lá, faz, etc., dá um laudo, dá um certificado dizendo o seguinte: olha, esta planta está apta a gerar certificados a partir desse insumo e tem uma capacidade de geração da ordem de 20 mil metros cúbicos por mês, alguma coisa assim. Uhum. Tá? Legal. Feito isso, você que tem a planta, de biometano, você tem um certificado na mão, dizendo o seguinte: estou pronto para gerar Segob. Um ponto seria o seguinte: essa própria planta poderia gerar seus próprios certificados. Tá. Mas isso vai contra os princípios gerais de certificação, porque normalmente a certificação de instrumentos de garantia de origem é dado por uma terceira parte. Aí que entra o papel do escriturador, Legal. que no caso do GasRec chama-se emissor, que é basicamente a mesma coisa. É quem se responsabiliza pela geração daquele certificado. Se um Uhum. Segob, por exemplo, for equivalente a 100 metros cúbicos de biometano, quem que se responsabiliza para dizer que aqueles 100 metros cúbicos foram de fato produzidos e comercializados? Então, no GasRec é o emissor, no Segob é o chamado escriturador.
Então, como é que vai funcionar o sistema? Isso já tem as dicas lá no decreto como é que vai funcionar. O emissor primário, que é a planta, a usina de produção de biometano, é chamado de emissor primário. Ela contrata um escriturador e eles vão pegar as notas fiscais de venda desse biometano que foi ao mercado, vão subir numa plataforma da ANP, que na verdade é um serviço do SERPRO, tá? Essa nota fiscal vai ser validada lá dentro, dizendo o seguinte: ó, essa nota fiscal existe, não é uma nota fiscal fantasma. Em alguma medida tem o ok do comprador lá nessa plataforma. Vai se verificar o código NCM, enfim, os códigos para dizer que aquilo é biometano. E esse sistema da ANP vai devolver um código e já vai transformar aquela nota fiscal, por exemplo, de 1.000 metros cúbicos em 100 segobs. Se a gente considerar que cada metro cúbico, desculpa, 10 segobs. Se a gente considerar que cada 100 metros cúbicos é um segob. Isso não está definido ainda, mas é indiferente. Sim. O volume, basta definir, está definido. Por exemplo, no nosso caso do gás REC, a gente nem define por metro cúbico, a gente define por unidade de energia, que é milhão de BTU. Agora a gente faz as adaptações, isso não é um problema. Aí, então, emissor primário junto com o escriturador foram nessa plataforma, validaram a nota fiscal e voltou o que a gente chama de lastro, ou seja, voltaram a quantidade de certificados com códigozinho da ANP. Isso é o Segob, esse é que é o ativo ambiental que foi criado. Então, isso é o que chama emissão do Segob, é fazer esse processo. Não pode a própria Planta. emissor primário, a própria planta fazer isso. Tem que ter uma terceira parte envolvida. Aí é o seguinte, esse Segob precisa ser colocado em alguma plataforma. Se fosse soja, ia colocar num armazém, num silo. Se fosse milho, também. Agora, como o Segob é um ativo de garantia de origem que não existe, ele precisa ser colocado numa plataforma para dizer quem é o dono desse negócio. Porque ele pode ser transacionado, ele pode ir da mão de um para outro, para outro, para outro, até que é aposentado. Vou falar sobre isso. Tá? Então, o escriturador vai pegar esse dado que ele recebeu da ANP, vai colocar um código próprio, usando o código inicial da ANP, e vai colocar isso numa plataforma chamada de registro, a entidade registradora. Então, vão existir várias entidades registradoras. O Instituto Totum é uma entidade registradora. A gente tem um sistema de registro. Esse certificado vai ser colocado nesse registro. Então, vai ter, imagina o seguinte, imagina bem simples, uma prateleira onde está o nome do emissor primário. A gente vai colocar esses certificados nessa prateleirazinha, que é dentro de um sistema eletrônico de registro. Aí, nesse momento, aquele emissor primário tem lá 10.000 segobs na conta dele naquele registro. Então ele pode dizer que ele é dono daquilo, aquilo existe, teve um escriturador que bateu o martelo que aquilo existe, foi baseado numa nota fiscal, foi transformado e colocado como registro preservado nessa plataforma. Qual é o próximo passo? Lembra que a ponto de partida foi aquele emissor primário vendeu certificados para a Shell ou para a Petrobras. Então, o que ele vai fazer? Ele vai ordenar a seu escriturador, vai pegar o telefone, ligar para o escriturador e falar: escriturador, checa para mim quantos segobs eu tenho lá aí no registro. Aí o escriturador vai falar: entrei aqui no registro, você tem 1.000 segobs. Por favor, transfira esses segobs da minha titularidade para a titularidade da Petrobras. Por quê? Porque eu já fiz uma negociação aqui, já me acertei com a Petrobras, já vendi esses certificados. Aí o escriturador vai pegar esse pedido formal, não é por telefone, tem que ter uma formalização, e vai ele fazer essa transferência. Então, quem mexe no registro é o escriturador. Tá? Evidentemente,
por exemplo, no nosso caso, como que é feito isso? O próprio emissor primário vai no sistema, o nosso sistema está ligado na plataforma de registro, então ele sabe qual que é o saldo, ele ordena uma operação, e ele não consegue ordenar uma operação maior do que o saldo, porque eletronicamente isso é checado. Ele ordena essa operação, ordena o destinatário, e aí nós, como escrituradores, só batemos o martelo nessa transação. Quem faz é a gente, mas a gente faz isso por via eletrônica. Mas, em tese, pode ser feito via manual, via e-mail, por exemplo. O emissor primário manda um e-mail para o escriturador e o escriturador faz isso. A partir desse momento, esses certificados daquela prateleirinha que eu falei saem da prateleirinha do emissor primário, vão para a prateleirinha da Petrobras. Acabou. Esse emissor primário não faz mais nada. Já fez o que tinha que fazer. Agora, vamos colocar o chapéu da Petrobras. A Petrobras também tem que contratar um escriturador. Por quê? Porque ninguém movimenta diretamente os CEGOBs no registro. Tem que ser sempre por meio de um escriturador. Pode ser o mesmo, pode ser outro. Vai contratar um escriturador, aí a Petrobras vai falar o seguinte: olha, eu tenho que cumprir minha meta regulatória. Então, por favor, dê baixa nesses certificados todos que eu tenho na minha conta, informando para a ANP que eles fazem parte do meu mandato. Estou cumprindo o meu mandato. Aí o que faz o escriturador? Vai na plataforma e marca esses certificados como já foi dado baixa regulatória. A Petrobras pode vender esses certificados? Pode, não tem problema. Mas quando eles são transferidos de um lugar para o outro, ele já tem um tag lá, já tem uma marquinha dizendo, ó, isso aqui não dá mais para usar como baixa regulatória. Se a Petrobras vender para a Shell, e pode vender, a Shell não vai poder usar esses certificados para dar baixa na meta regulatória dela. Por quê? Porque certificados você só pode dar baixa na meta regulatória uma vez. Aí a Petrobras informou a ANP, ó, dei baixa. Isso vai para um banco de dados que vai ser informado para a ANP e a ANP depois vai fazer o compliance de acordo com o mandato da Petrobras. Aí a Petrobras pode pegar esse mesmo certificado e transferir para uma indústria. Por exemplo, transferir para Unilever. Sendo que ela já fez uma negociação da venda desses certificados para a Unilever. Aí a Unilever vai receber na plataforma, vai ser criada uma conta em nome da Unilever, nessa plataforma de registro. Aí a Unilever, ela não é broker de certificados, ela comprou porque ela quer aposentar em nome dela. Aí ela vai na plataforma, contrata um escriturador e fala, por favor, aposente esses 1000 certificados no meu nome. Aí os certificados saem da prateleirazinha disponível da Unilever e vai para uma prateleira que é da Unilever, só que é um cofre trancado, onde esses certificados vão para lá e ninguém tem a chave. Eles foram lá aposentados, não vão ser mais usados por ninguém. Então, as figuras-chaves de todo esse jogo é o emissor primário, o agente certificador de origem e o escriturador. Para os demais, além da plataforma de registro, o escriturador que vai fazer as movimentações até chegar à aposentadoria, que é o destino final do certificado. Entendi. Complicado. É o que a gente já faz hoje. A única coisa que a gente não faz no GasRec, porque não existe, é a baixa regulatória. Então, nós estamos revisando o nosso sistema, nosso registro, para permitir que um certificado seja marcado como baixa regulatória. Todos os outros passos a gente já tem. Só recapitulando os passos que você falou, né? Então, na verdade, você listou 4, mas são 5, né? O primeiro é a homologação dessa planta na ANP. Né? Você colocou isso bem, na hora que você estava falando você falou, mas antes eu preciso dessa planta certificada, ou seja, homologada via ANP para emissão, para produção de biometano especificado. Porque só assim ele vai conseguir emitir a nota fiscal de biometano e, naturalmente, a nota fiscal de CEGOB. Então, o segundo passo, na verdade, seria contratar um agente certificador, né, que vai criar o cadastro dessa planta e apontar a eficiência dessa planta.
E aí, cara, eu digo que dependendo do desdobramento da regulamentação, essa eficiência aqui pode ser um tiro no pé, pode ser complexo. Se a gente for falar de eficiência de biodigestor, olha, acho que ninguém monitora isso no Brasil do ponto de vista de eficiência de conversão de metano e tudo mais, que eu acho que deve ser o ponto que eles vão pegar, sabe? Eu não sei qual que é a... Porque imagina o seguinte, imagina que você tem uma planta de baixíssima eficiência. Sim, Você vai permitir menos, você vai produzir menos biometano, portanto, vai ter menos CEGOB. Imagina que você tem uma planta melhor do mundo em eficiência, vai emitir mais. Eu não sei qual é a utilidade dessa, o que é essa eficiência, não está claro, e qual a utilidade de se ranquear, de se classificar a eficiência. Eu não vejo. Assim, eu tenho é uma um negócio hipótese. muito importante Eu tenho uma como hipótese. business, mas para certificado eu não sei. A minha hipótese é o seguinte: o biodigestor que tem baixa eficiência, ele bota o termo biodigestor lá no decreto, ele não recuperou todo o metano no processo. Então, naturalmente, esse metano, que seria da descarbonização e tal, tudo mais que o decreto não bota, ele deixa isso à parte. Então, uma planta que tem baixa eficiência, ela não está sequestrando todo o metano que poderia sequestrar, esse metano está sendo emitido na lagoa ou de qualquer outra forma. Então, eu entendo que isso deve ter algum link lá na frente, mas é uma hipótese. Como você falou, isso não está. Essa regra do jogo não está definida. Ainda Segundo não, passo, perfeito. né? Terceiro passo, contratar um escriturador, né? Ou emissor, no caso do GasRec, que é quem verifica a nota fiscal, valida essa nota fiscal na plataforma da ANP e gera o número dos certificados, certo? E com isso a gente consegue cadastrar na plataforma, que daí entra o terceiro passo. O quarto passo seria fazer a transição. E aí é só uma pergunta, mas me parece que a planta poderia estar emitindo o certificado mesmo sem ter feito a negociação do Segob e depois fazer a negociação. É uma Sim, possibilidade ou não? sim, é uma possibilidade. Sim, sem dúvida, ela pode estocar. Você está dizendo que ela Isso. pode estocar CEGOBs. Sim, pode estocar CEGOBs, mas ela tem que ter produzido e comercializado. O fato gerador do CEGOB é a Aham. comercialização do biometano, Isso, tá? perfeito. Que Então, ela demonstra que o pode biometano foi comercializar. usado. Exatamente. Ele pode comercializar tudo, gerar os certificados e guardar os certificados. Isso, Perfeito. isso. Perfeito. Que, inclusive, no decreto está lá escrito que não pode ser biometano de flare. O gás não pode ser queimado, literalmente, simplesmente disposto isso na atmosfera. Tem Legal. que, Então, tem que fazer trabalho, tem que ser algo que gere trabalho, gere energia de fato. Isso aí. legal. Então, numa lógica dessa, a gente ainda teria um sexto passo, que dentro do quarto passo, que é a transição, beleza. Abrir uma chamada pública, Petrobras, Shell ou um outro tipo de contrato, agora chega o momento de você negociar. Então, não Tá. necessariamente a planta precisa ter um contrato de negociação do Segob, mas um contrato, uma nota fiscal, uma operação de biometano, e depois, acumulado, ela busca um contrato Sim. de Segob. Na lógica do GasRec, que pode ser feita também no Segob, normalmente o pessoal emite os certificados quando já faz o negócio de venda dos certificados. Tá? Por quê? Porque tem custo emitir. Tá bom? E você não é obrigado a emitir tudo que você produz. Você pode emitir uma parte só do que você produz. Tá? Então, considerando e você não no GasRec, você, por exemplo, no ano de 2025, você pode usar notas fiscais de Entendi. 2024. Você pode Uhum, fazer algo no passado. No Segob também vai ter essa possibilidade. Quer dizer, você não é obrigado a produzir e já emitir. Você pode uhum. guardar. A regulamentação fala de um prazo de validade de 18 meses do Segob. Não está claro o que é 18 meses. Tem duas possibilidades. Você Tá? comenta isso no teu white paper, verdade? Tem duas possibilidades. Uma possibilidade é a seguinte: olha, eu produzi em janeiro de 24, ou vamos dizer, em janeiro de 26. Sim. Produzi em janeiro de 26. Então eu precisaria emitir até junho de 27. Uhum.
18 meses da produção. Tá? Outra possibilidade é a validade é 18 meses de quando eu emito. Sim. Também tem outra possibilidade. E tem outras pessoas falando o seguinte: olha, eu poderia, para 2026, emitir certificados de produção de 2025, porque a lei foi do final de 2024. Então, eu já teria, entre aspas, um direito adquirido de emitir certificados, mas eu não emiti porque não existia regulamentação. Então, a partir do momento. Então, tem várias Várias possibilidades. interpretações. Isso Não, aí então, a ANP vai definir. Tá? Mas tem esse prazo de 18 meses. tá. Tá? Então, nesse raciocínio de a gente poder acumular as operações, as notas fiscais, faz total sentido o raciocínio que você criou de primeiro negocia e aí faz todo o trâmite. E é bem legal que você está falando do papel do agente certificador. Nada, desculpa fazer esse paralelo, mas a hora que você estava falando para mim, ele é um papel de um cartório. Sim, sim, sim. Não, Né? Então, não, não assim, agente certificador. Eu diria o escriturador. tá. O escriturador é meio que o É, cartório. Ele que isso. ele que dá Eu confiança, confundi. confiança de que aquele negócio existe, né? Aham, aham. Então, como é que você sabe que esse imóvel é seu? Porque você vai no cartório, tem uma matrícula lá, que o cartorário bateu o carimbo e disse, ó, esse imóvel pertence a tal pessoa. É a mesma coisa o Segob. Bom, a gente está falando de um caso, de um modelo onde vai haver a comercialização do biometano, ou seja, vai haver a emissão de uma nota fiscal. Mas o decreto tem um parágrafo único que ele coloca como um papel do agente certificador a responsabilidade de especificar, até tenho anotado aqui, é, de ver, atestar, do agente certificador ou do escriturador? Acho que é do agente certificador, me corrija se eu estiver errado. Atestar essa produção de biometano e, naturalmente, a emissão do Segob em função do alto consumo, certo? Exatamente. É porque o autoconsumo, o que é o autoconsumo, né? Por exemplo, eu sou uma indústria sucroenergética, fiz biometano e estou usando na minha frota. Exatamente. Então, eu não vendi, não tem um documento, não tem uma nota fiscal, tá? Mas eu estou fazendo isso. Se discutia no passado, né? A lei não era muito clara, mas o decreto deixou claro, não se tinha certeza se esse tipo de operação seria elegível para emitir Segob. Se tinha uma Uhum, dúvida. Para o Gasrec podia, mas para o Segob tinha uma dúvida. O uhum, decreto que veio deixou isso claro. Pode, não tem problema nenhum. Então, como vamos pegar o caso que eu falei anteriormente, que nem tem nota fiscal, tá? tá. O sujeito pode pensar, pô, eu vou emitir uma nota fiscal com um zero a mais para poder gerar mais Segobs artificialmente, ou seja, eu estou mentindo, Uhum, tá? Pô, essa nota fiscal vai para um cliente, o cliente vai dar ok. Então tem uma terceira parte checando isso e não deixa acontecer esse tipo de falha ou má intenção. Tá? uhum, Já no autoconsumo, você não tem uma terceira parte. uhum, Você tem a própria indústria, a própria empresa gerando para ela própria. Então, e a legislação, o decreto colocou como responsabilidade do agente certificador de origem e ou do escriturador, eu acho que pelo decreto é o agente certificador de origem, uhum, mas a responsabilidade do cartório acaba sendo do escriturador. Então, quando o escriturador pega, ó, foi feita uma comercialização, tem a nota fiscal, tem aqui o lastro. Pô, fechou, tá legal. uhum, Quando é autoconsumo, não tem. Então, o que a legislação está falando é o seguinte: olha, aquele mesmo agente certificador de origem que certificou lá no início, de alguma maneira ele precisa garantir essa operação. Ele precisa garantir que aquele biometano foi produzido, que aquela quantidade está correta, isso é um ponto, porque se a nota fiscal tem medidor, tudo certo, mas assim, se é só um medidor interno, sem nota fiscal, fica difícil, não dá para atestar. Então tem que ter uma terceira parte. O agente certificador de origem vai lá, checa, e tem outro ponto. Vamos dizer que foi feita essa operação, o agente certificador de origem falou: não, tá certo.
foram 10 mil metros cúbicos de biometano produzidos e entregues para a frota própria que usou. Uhum. Ele falou, tá legal, tá fechado. Não para aí. Se a indústria, se o produtor, se o emissor primário tiver um inventário de emissões e ele disser que sua frota usa biometano, ele já está emitindo e aposentando para ele próprio. Então ele não pode emitir Segob para terceiro. Tá. Então tem um outro item de checagem que é importante, que é se ele usou aquilo para o seu benefício ambiental. Uhum. Aí você fala, não, então tá, não faço inventário. Não, calma, tem outros. Por exemplo, se essa planta produz CBIO, que é o certificado de descarbonização do programa RenovaBio, ela Uhum. faz etanol. Agora, para fazer etanol, ela tem uma frota de caminhões que usam diesel, ou podem usar gás natural, ou pode usar biometano. Se essa frota usa biometano, essa empresa vai ter uma nota melhor no RenovaBio. Vai poder gerar mais CBIOs do que se ele tivesse uma frota diesel. Então ela usou o atributo ambiental, então não pode gerar Segob. Aqui que fica a minha dúvida, que é o que eu tenho advogado, tenho colocado, é o seguinte. Quando a gente fala de certificação de CBIO, é um processo, como você fala, CBIO, não Segob. Uhum. CBIO é cartório. Ou seja, o escriturador não tem que ter conhecimento técnico algum. Por quê? Porque ele subiu a nota fiscal, desceu a nota fiscal, está lá. Quando eu falo de Segob, você precisa ter, o escriturador precisa ter um conhecimento técnico. Sim. Outra situação que está no decreto. Imagina que eu vendo biometano para um cliente e vendo certificado para outro cliente. Pode fazer isso? Pode. Pode. Não tem problema nenhum, está previsto na lei. Pode fazer isso independente de qualquer coisa? Não. Lá diz que se você faz, pode fazer isso, mas na lei diz, né, no regulamento, se você faz isso, você precisa avisar o comprador da molécula física de que ele está comprando uma molécula igual a gás natural fóssil, Uhum. que ele não pode usar o atributo ambiental. Então, quando você faz um processo de emissão de certificados, lembra que eu falei, é só subir a nota fiscal? Uhum. Não. Se você está vendendo aquele biometano daquela nota fiscal, foi certificado para um e molécula física para outro, cabe ao escriturador checar se o comprador da molécula física foi avisado de que ele está comprando gás natural fóssil, o equivalente a gás natural fóssil. Então, isso exige do escriturador um conhecimento um pouquinho maior do processo. Tá, Mas esse assunto essas é são as legal, cara, diferenças. e tem muitas incertezas. Será que foi colocado como responsabilidade do agente certificador atestar isso? Porque é o agente certificador quem vai definir a metodologia para garantir o autoconsumo de fato aconteça de uma forma desassociada com o atributo ambiental e o escriturador vai lá e simplesmente verifica esse ponto? Eu acho que faz parte, deve fazer parte do trabalho do escriturador, quando ele gerar o relatório dele, ele colocar um xizinho. Tem autoconsumo ou não tem autoconsumo? Então, se não tem autoconsumo, legal, a nota fiscal resolvido. Se ele pôs um xizinho tem autoconsumo, ele deve escrever lá embaixo qual a metodologia para garantir a confiabilidade dos dados. A empresa está usando esses certificados para uso próprio ou não? Então, no trabalho do agente certificador de origem, vai ter mais coisas para serem verificadas do que simplesmente o substrato e a eficiência. Então, vai entrar no método de medição e no método de garantia. O decreto e a lei falam também de permissão de documentos de natureza fiscal, mas não Uhum. necessariamente notas fiscais.
Então, por exemplo, se você tem dentro do mesmo grupo econômico dois CNPJs, você só faz a transferência, ou você tem uma matriz e filial, onde você faz a transferência, esse documento substituiria a nota fiscal. Tá? Mas não substitui a checagem do uso do atributo ambiental. Se ele está usando, se ele está se valendo daquela descarbonização ou não. Se ele está se valendo daquela descarbonização, não pode gerar Segob. Legal, legal. Esse ponto, quando eu li ele a primeira vez, Fernando, ele me gerou uma seguinte expectativa, mas uma percepção que talvez o advento do Segob esteja criando uma nova oportunidade de consultores, engenheiros que vão desenvolver esse trabalho em conjunto com vocês. Ah, sim, sim. Você vai ter plantas com diferentes substratos, com diferentes modelos de negócio, que vão ter diferentes performances, que vão usar biogás. A gente está falando aqui de frota, mas vai ter situação que vai usar numa caldeira, enfim, vai ter várias aplicações. E o papel desse profissional de biogás vai ser justamente, cara, qual que é a metodologia que eu consigo dizer que a operação do meu cliente, de fato, ela acontece. Nos casos o caso de autoconsumo é um caso interessante, porque eu peguei algumas estatísticas do pessoal lá do CI Biogás. Nós somos sócios lá do CI Biogás, tem base de dados fantásticas. E muito do autoconsumo de biometano que existe hoje não passa pela ANP. Não passa, mas Porque vai não passar precisa. agora. Porque não precisa. Sim. Então, tem um trabalho grande dos consultores para pensar o seguinte, tá, por que eu estou fazendo o biometano? Porque, no autoconsumo, porque para mim é interessante, eu tenho uma economia, um resíduo que eu uso, tal, a conta fecha. E muitas vezes ele nem precisa usar biometano. Se de repente, num determinado mês, o percentual de metano ficar um pouquinho abaixo do que se diz que seria biometano, Tudo bem para ele. ele toca em frente, porque é com ele. Agora, com o advento do Segob, ele falou, dá para ganhar dinheiro com isso, dá para continuar eu fazendo a minha operação do mesmo jeito, ou seja, trocando diesel por gás natural, biometano, né? E eu posso pegar isso aqui, se eu não me interesso pelo atributo ambiental, eu posso vender, então pode ser negócio. Mas, para eu poder gerar biometano, eu vou ter que me adequar ao padrão ANP, me cadastrar, isso não é um processo simples. Não. Hoje, salvo engano, pela legislação, você é obrigado a ter um cromatógrafo para analisar o biometano, que custa... Você emite relatórios frequentemente para a ANP, tudo isso. Que custa 2 milhões de reais, pelo último número que eu tenho. Então varia de 1,6 para 2 milhões, mas é isso aí. É uma ordem de grandeza. Então, vale a pena? Então, precisa pôr na ponta do lápis para ver se vale a pena. Porque muito da meta que a gente falou no começo do programa não levou em consideração o potencial desse autoconsumo. Tá. Porque esse número é invisível. Ninguém enxerga esse número. Não. Só o que é NP é bem controladinho, tem um sistema, você tem que reportar, lá tá bonitinho. Agora tem um grande volume de autoconsumo que tá escondido, que está invisível. Então pode ser que se valer a pena, o pessoal vire, cadastre no NP e comece a gerar Segob para terceiro. Eu acho que isso deve acontecer, principalmente com as grandes operações. Com as pequenas eu não tenho essa certeza, por questão de todo esse custo envolvido na infraestrutura que você falou, e custo operacional também, né? Então tem todo um trabalho de certificar, de você mandar relatórios, garantir. Você está atendendo, você está produzindo um combustível regulado daí, né? Então você tem todo esse esforço, além do esforço que a gente acabou de falar aqui, de você fazer essa certificação. Tá. Precisa pôr na balança isso aí. Mas é uma oportunidade. E se for parar para pensar, Fernando, o que você está falando para mim vamos pegar você botou muito bem o caso de uma usina de cana-de-açúcar,
Será que vale a pena eu emitir esse certificado ou é melhor absorver todo esse impacto e continuar emitindo o meu IREC não, é CBIL? CBIL? Tá. Então, Ah, no final das tem contas, é a planilha que vai dizer, né? isso. Tem outra discussão que não está claro ainda, tá? Se vamos pegar o caso de um aterro sanitário. Depois eu Tá. falo do sucroalcooleiro. Um aterro sanitário. Eu estou fabricando um biocombustível, que é o biometano, posso gerar certificados da garantia de origem e posso gerar certificados de descarbonização, que é o Uhum. CBIO. Não está claro se isso vai ser permitido. Ainda não está definido. Tá? Se para o mesmo volume de biometano produzido, eu posso gerar garantias de origem e CBIOS. A ANP está para regular esse negócio. Por conta da origem? Por conta de poder ter uma dupla contagem. Você está usando o mesmo atributo ambiental duas vezes. Tá. Eu já ouvi muitos argumentos de um lado e do outro, tá? E não é Uhum. branco e preto, tá? Tem cinza aí no meio. A nossa interpretação para o GasRec é que sim, pode, não tem problema. A gente analisou os prós e os contras, o que significa cada instrumento, e a gente chegou à conclusão, depois de estudar bastante, que não há problema. Uhum. Agora, se a ANP definir que ou é um ou é outro, aí a gente vai seguir a mesma lógica para o GasRec e para o Segop. A gente não pode fazer diferente. Tá? Mas isso é algo que tá para ser definido. O que é um pouquinho diferente da indústria sucroenergética. Porque a indústria sucroenergética ela pode emitir CBIO do etanol produzido, isso continua, não tem problema nenhum, mas ela pode também gerar CBIO do biometano produzido e vendido. Então, Tá. essa questão de dupla contagem é só no volume de biometano, não é no volume de etanol. Etanol continua como é, sem problema nenhum. Tá? Só para o volume de biometano que talvez CBIO e Segob não possa ter, tá para a ANP decidir. Tem argumentos para os dois lados. Tá, Ted, se eu botar na balança, né, como você bem colocou, o Segob a gente vai ter a possibilidade de vender vender uma parte, vamos separar ele em duas partes, né? A parte regulatória e a parte ambiental, né? Então a gente pode vender a parte. Na verdade, a gente vende o Segob para os agentes obrigados de comprar, e eles têm o direito de revender, certo, Fernando? Ou a gente Certo? pode segregar isso nesse momento de comercialização, cara? E agora me veio essa dúvida. Eu Não, posso vender simplesmente para ele atender a questão regulatória da ANP, ou ele, quando ele compra de mim, ele já carrega todo esse atributo ambiental e aí fica a competência dele revender isso se ele quiser revender e aposentar. vamos lá. Até onde a gente falou, fica parecendo que o negócio só vai ser entre o emissor primário, a planta de biometano, e o agente obrigado. Exatamente. Não. Na prática, hoje, já existe um mercado voluntário que sustenta todas essas plantas de biometano. Sim. Tá? Então, isso vai continuar existindo. Em uma certa medida, como na definição da meta ela leva em consideração o mercado voluntário, vamos dizer, em tese, se esses 240 mil metros cúbicos, vamos dizer que num determinado ano, se toda a produção de biometano relativa à meta for absorvida no mercado voluntário, a meta para o ano seguinte pode ser zero. Uhum. Porque a descarbonização. Qual a intenção do legislador? Que haja descarbonização do gás. Sim. Essa descarbonização pode ser feita no mercado voluntário ou no mercado regulado. Sim. Então, se eu tenho uma planta, por exemplo, eu tenho uma planta de biometano e já tenho um acordo com uma indústria, você vai continuar gerando certificados para essa indústria, o certificado que você quiser, você não precisa gerar Segob para essa indústria. E essa indústria vai gerar o certificado e você não vai ter contato nenhum com o agente obrigado. Uhum. Tá? Uma outra
uma alternativa a isso é o quê? É você vender os certificados para o agente obrigado, ele usa para bater a meta regulatória e depois revende. Tá? Então ele pode fazer isso. Tá? Mas, e tem um ponto aqui que ninguém até agora me explicou, que é o seguinte: eu estou vendendo, imagina que eu vendi no mercado voluntário, tá? Eu fiz o Segob, peguei esse Segob, vendi para uma indústria. Uhum. Lembra que eu falei que no marco, quando o cara fala que atendeu um marco regulatório, você faz um tique no Uhum. certificado? Esse certificado não está ticado. Então, É isso que eu te perguntei. Esse é o ponto. em tese, esse certificado que vai para o mercado voluntário, ele poderia ser usado só para abatimento regulatório pela Petrobras. Então, ela poderia comprar só o TIC desse Uhum. certificado. Isso a ANP vai definir. Mas eu acho que isso perde a relevância no momento em que, na definição da meta, você leva em consideração o mercado voluntário. Então, se na definição da meta você leva em consideração o mercado voluntário, você mandar para a Petrobras ela ticar e revender, ou você mandar para o mercado voluntário e ele simplesmente aposentar, o efeito é o mesmo. Ou seja, você já cumpriu a meta Uhum. via mercado voluntário. Do ponto de vista Então, de mercado, pensando nos modelos de negócio de biogás, você perde um braço de ganho, né? Porque você poderia estar vendendo para o agente obrigatório, atender a ANP, você poderia estar vendendo separadamente para o agente não obrigatório. Mas exatamente. quando eu li o decreto, me parece que a gente precisa fazer a transição do Segob na íntegra, obrigatório e não obrigatório, para esse agente obrigatório, e ele toma a decisão de repassar. E até eu acho que essa talvez seja a estratégia de minimizar o impacto financeiro do agente obrigatório. Exatamente. Esse é um ponto. E para não custar mais caro o gás natural, Exatamente. por conta Então do ele pega biometano. o quanto ele pagou nesse Exatamente. certificado e repassa uma parcela disso para aquele agente não obrigatório que tem interesse. Por outro lado, fazendo isso, hoje a gente já tem um oligopólio no setor de gás natural. Certo? Se cria outro para certificados. Com certeza. Então, para a saúde do mercado, não sei se é bom que isso aconteça. Eu acho que o modelo de colocar o seguinte: olha, põe o mercado voluntário na conta, esse valor já vai. O fato de eu não comercializar com o agente obrigado já vai estar no preço do voluntário. Eu acredito que já vai estar considerado no preço que vai se colocar no atributo ambiental do Tá. Segob. Para o produtor que Mas está nos ouvindo. você pegou o ponto. Esse ponto é sutil. Poucas pessoas Não. enxergam isso aí. Esse é o ponto do modelo de negócio, cara, né? Porque do ponto de vista documental, assim, processo, requisito, você listou muito bem, está listado no decreto. Não é fácil achar as nuances. Eu confesso que a primeira vez que eu li, eu não vi a questão do autoconsumo, entendeu? E eu fiquei, fiquei muito chateado, porque, como você bem disse, o mercado de biometano hoje no Brasil ele é fortemente impulsionado por autoconsumo. Né? Então, você tirar o autoconsumo, você está penalizando o mercado. E aí, poxa, eu fiquei, até fiz um comentário na época no Instagram e tal, e agora vendo assim, puta, foi uma falha minha, né? Foi uma falta de atenção na primeira vez que eu vi. Mas tem essas nuances que elas são importantes do ponto de vista de modelagem de negócio. Bom, você listou aqui para nós os 5, 6 passos para que a gente pudesse de fato emitir o Segob e está habilitado para fazer a comercialização dele com um agente obrigado. O que você está sentindo do ponto de vista de Instituto Totum, as necessidades das empresas, cara? O que você tem percebido quanto esse mercado está aquecido? Porque eu entendo que você conversa com todas as partes. Você conversa com quem vai emitir, com quem está desenvolvendo o projeto e também com os órgãos que estão estruturando esse novo modelo. Tá. Olha, sim, para os agentes obrigados, tá? Isso é algo mais ou menos que
Tá bom, uma coisinha. Uhum. Não é estratégico, não é necessariamente estratégico para o negócio, não vai fazer muito, não vai machucar ninguém. Então é só a questão seguinte: tá bom, tem que cumprir isso aqui, que seja o mais simples possível, né? Não quero muita confusão. Isso para os agentes obrigados. Para os emissores, tem essa oportunidade de negócio, que é transformar autoconsumo não regulado, né, para um negócio mais bonitinho, NP, para poder gerar certificados. Mas, de verdade, até hoje, ninguém viabilizou uma planta de biometano porque tinha um mandato de 240 mil metros cúbicos por dia que está carimbado para um agente obrigado. Uhum. Todo mundo que fez uma planta de biometano até hoje fez por quê? Porque tinha freguês. Uhum. Então, Pela molécula. tinha freguês pelo menos pela molécula. Uhum. Pelo menos para a molécula. Tá? Muitos já têm o freguês completão, molécula mais o atributo ambiental. Sim. Se não tem freguês para a molécula, não faz sentido fazer uma planta. Tá? E eu não vejo ninguém, eu não vejo como uma atitude inteligente você basear seu negócio no mandato de lei, de uma demanda não regida pelo mercado. Ou seja, quem está investir numa planta de biometano, sabe que tem comprador real da molécula e do atributo ambiental, pelo menos da molécula. Uhum. Então, que eu tô vendo? Várias plantas não vão mudar em nada a sua prática. Por quê? Porque ela já comercializou a molécula com o atributo ambiental. Então, o fato de ter um mandato de compra, de ter uma nova certificação, não vai alterar nada a prática dessas empresas. Por quê? Porque elas têm que continuar atendendo o freguês. O que eventualmente pode ajudar é numa renegociação de contrato, você, na hora de renegociar, ir a mercado e falar: olha, eu posso continuar te vendendo a molécula, mas o atributo ambiental tem um concorrente aqui, que é um agente obrigado. E aí a lógica de preço vai se estabelecer. Então, eu não vejo muita mudança real até agora no mercado por causa deste mandato, porque não seria seguro você basear, olha, eu vou fazer uma planta por causa da Shell, por causa da Petrobras. Até pelo próprio problema que a gente está tendo hoje no CBIO. Não sei se você está acompanhando, tá? Tem um nível de judicialização altíssimo no CBIO hoje em dia. Tem várias distribuidoras Para não cumprir. que não estão cumprindo. Uhum. E já tem decisões de segunda instância dizendo o seguinte: ok, pode não cumprir, as razões que você está colocando são aceitáveis. Tá? Não entro no mérito Sim. se tá ok ou não, mas o fato é esse. Né? Tem muitas distribuidoras não cumprindo. O que eu vejo que é realmente importante tudo isso? A lei falou o seguinte: comprar biometano físico não é garantia de você que está comprando o atributo ambiental. Ou seja, a nossa lei estabeleceu um sistema de book and claim no Brasil. Então, o que ele falou? O que a lei fala na prática? Fala o seguinte: biometano é qualquer molécula de metano com certificado de garantia de origem. Isso é biometano. Se eu estou comprando biometano físico, mas não tenho certificado, eu não posso alegar que eu estou usando biometano. Isso está escrito no decreto. Então, isso deu muito conforto para que as empresas comprem certificados no mercado voluntário. Por quê? Porque a legislação do meu país diz que para eu alegar consumo de biometano, eu tenho que ter um certificado. Então, isso praticamente resolve a questão pendente do protocolo GHG, que é o que rege os inventários das empresas privadas do mercado voluntário. Ou seja, muitos negócios de compra de certificados estavam travando
por conta de dizer o seguinte, olha, eu não posso comprar um certificado porque eu não posso relatar as emissões de biometano porque o certificado não é suficiente. Eu tenho que ter a compra de biometano física. Isso acabou com a lei. Com a lei, essa exigência acabou. Aliás, mesmo comprando biometano físico, você não tem garantia que está comprando biometano. Tem que vir com certificado de garantia de origem. Então, eu vejo que isso deu mais conforto para os compradores de biometano, os compradores do atributo ambiental. Então, para mim, essa é a principal mudança. Se a lei tivesse receio dizer o seguinte, que se a lei não tivesse estabelecido um mandato, mas tivesse escrito todo o resto, o efeito seria o mesmo. Praticamente o mesmo. Saquei. Agora, por exemplo, eu tenho uma planta, preciso de financiamento para essa planta. Pô, se eu tenho um contrato com uma Petrobras, eu dou esse contrato como garantia, eu consigo qualquer dinheiro, qualquer financiamento a um juro mais baixo. Sim. Então, nisso, a lei, a regulamentação é boa para o Segob, ou seja, para você alavancar novas plantas tendo um comprador firme que é AAA. Shell, Petrobras, empresas boas, são empresas de gás e de óleo e gás, são empresas de solvência garantida, né? Então, então isso para financiar novas plantas, isso pode ser relevante. No mercado atual, mexe pouco. E tem algumas vendo a possibilidade de fazer um dinheiro extra emitindo eventualmente certificados retroativos se a lei permitir. Tá? Por quê? Porque ela tem cliente da molécula, já tem cliente da molécula, mas não tem cliente do atributo. Então, tudo que ela vendeu, por exemplo, que uma empresa vendeu em 2025, um aterro sanitário, por exemplo, vendeu em 2025, 20% foi com certificado, 80% foi sem certificado. Então, tem uma oportunidade aí de você certificar esses 80% para atender ao mandato. Mas isso vai ser o quê? De um ano. Isso é uma transição, você não sustenta o negócio por isso. Você simplesmente vai fazer um dinheiro extra, se a legislação permitir, se o decreto permitir, ok. Não vejo problema, não é algo que faça diferença nem no médio prazo, isso é de curtíssimo prazo. Eu concordo com a sua análise, eu acho que você fez uma análise muito boa, cara, que ele vem para ajudar a fortalecer a questão do certificado, naturalmente do Gas Hack, né, que a gente já tinha falado naquele outro podcast. Essa meta abaixo da expectativa de 1%, ela é um balde de água fria. Sabe por quê, Fernando? 240 mil metros cúbicos por dia. Se eu pegar uma usina de médio porte, ela vai produzir 30 mil metros cúbicos por dia. Estou falando de 8 usinas. Cara, o Brasil tem, salvo engano, mais de 300 usinas. Sucro, né, produção de etanol e açúcar. Então, assim, de fato a gente está dando passos pequenos. O mandato, ele não vai destravar novas oportunidades para pequenos players, e eu arrisco dizer que essas 8 usinas elas já estão pré-selecionadas para atender esse mandato, sabe? Não estou falando que tem intenção, mas, cara, a gente tem alguns projetos que dá para listar aqui, que fala assim, ó, esse projeto tem vocações, e esse que está para sair vai ter vocação, e eu acho que ele vai atender esse mandato. Entendo também que um dos desafios de modelar projeto de biogás é que o consumidor de biometano não quer pagar pelo atributo ambiental na maioria dos casos. E aí entra uma possibilidade. Mas, de novo, a gente está falando de um volume pouco expressivo que eu entendo que as grandes plantas de biometano hoje no Brasil vão dar capacidade dessa vazão. Salvo engano, eu até poderia fazer uma pesquisa rápida, isso aqui é quase a vazão da seropédica. É mais de 200 mil metros cúbicos de biogás por dia, salvo engano. Eu posso estar errado, né? Mas, então... Os grandes produtores de biometano são os aterros, sem são os dúvida. aterros. Então, não é um balde de água fria, no sentido de, poderia ser mais, do ponto de vista de forçar novos projetos a saírem do papel para vender biometano e vender atributo ambiental para os grandes agentes obrigados.
Mas, como você falou, cara, é um primeiro passo, é para sentir o mercado. Pode ser que no ano que vem essa meta chegue a 1% e aí sim a gente vai ter um mercado muito aquecido. Então, de fato, é para todo mundo aprender, até porque o nosso bate-papo aqui hoje, ele talvez tenha gerado mais dúvida no nosso ouvinte, porque a gente trouxe vários pontos de discussão, qual que vai ser o papel, autoconsumo, comercialização, como é que vai fazer, tem uma série de incertezas que a gente vai validar no ano de 2026. Exatamente. E aí, emendando com o que você colocou, eu já falo do IREC Day Era isso que eu ia te falar. Eu ia 2026. falar assim, cara, e quem quer aprender mais sobre isso, para onde que a gente vai? Por quê? Porque o IREC Day esse ano vai ser no comecinho de abril, dia 7 de abril. E a Legal. gente vai ter um painel onde a gente vai ter as coisas muito mais claras lá. Ou Aham. seja, muitas das coisas que a gente levantou aqui, já a gente vai ter outro nível de dúvida lá. Então, nós vamos ter um painel só sobre biometano, sobre os certificados, e estamos montando a grade já dos convidados, mas a ideia é que lá no IREC Day, eh, a previsão do processo, porque você pode falar, não, espera um pouquinho, pô, em abril já vai estar valendo o mandato, porque é a partir de 2026. Então, não. Por quê? Porque o processo de regulamentação deve demorar de tal forma que o primeiro Segob vai ser emitido lá por volta de junho. Uhum. E a meta vai ser pro rata. Ou seja, se a meta do ano de 2026 era 240 mil e o primeiro certificado só vai poder ser emitido em junho, então a meta vai virar 120 mil por dia. Vai ser a metade. Então, por isso que eu digo que em abril a gente vai ter muitas respostas, mas ainda dúvidas, porque não vai estar rolando, o mercado não vai estar funcionando em abril. Ele efetivamente vai funcionar para o segundo semestre do ano que vem, por causa do processo de regulamentação da ANP. Legal. E você me trouxe, antes da gente começar a gravação aqui, que você tinha um ingresso do iHack Day para a gente sortear aqui, certo? Para os seus convidados, para os seus ouvintes, Para os nossos um, ouvintes. exatamente, um ingresso, Quando que vai ser o iHack mais Day? Dia 8, dia inteiro. Onde que ele vai ser? Já está definido o 7 local? de abril. 7 de 7. abril, na cidade de São Paulo, no Hotel Tivoli. Bom, Legal, legal. vai- Então a gente vai sortear esse ingresso para quem está nos ouvindo, quem está assistindo esse podcast. A gente faz o sorteio até o final do ano. E como é que vai ser? O melhor comentário aqui, o Fernando, a equipe do Fernando, vai selecionar o melhor comentário. A gente vai entrar em contato e vai dar esse ingresso. Só para a gente ter uma ideia, para quem está nos ouvindo, Fernando, hoje, você tem ideia, você sabe de cabeça quanto é que está o ingresso do Iraq Day? salvo engano, da ordem de R$ 700. R$ 700. Então você está ganhando É um ingresso dia. no maior evento que trata sobre os atributos ambientais. Se você quer estar atualizado sobre o que vai acontecer no Segob daqui para frente, você precisa participar desse evento. Fernando, cara, vamos caminhar para o final. Eu acho que a gente falou sobre muitas coisas. A gente poderia ficar mais um tempo falando. Eu tive uma ideia aqui antes da gente discutir ponto a ponto desse decreto. Acho que tomaria uns 5 dias a gente bater um papo aqui numa imersão pesada, né? Então eu quero fazer uma pergunta e, na verdade, deixar uma provocação para você. Cara, deixa uma dica para o desenvolvedor de projeto e para a indústria que está cogitando gerar Segop, o que você falaria para esse cara? Como ele se prepara para isso? E o outro ponto que eu quero que você fale também, junto com isso, é quando que ele deve emitir gás REC em vez de Segop? Porque a gente fez essa pergunta lá atrás, há um ano atrás, no nosso podcast. Enquanto você pensa sobre isso, eu quero convidar a nossa audiência a conhecer a Doutor Biogás, que a gente é uma empresa de consultoria. Então a gente ajuda indústrias, produtores rurais a estruturar o teu projeto do absoluto zero, desenhando rotas tecnológicas que vão trazer eficiência para a gente emitir Segop, trazendo rotas tecnológicas que vão trazer eficiência de geração de energia a partir do biogás, fazendo
levantamento de custos num nível de detalhamento muito legal. Outra coisa que eu preciso falar é que a gente tem um curso chamado Biogás 360, que no momento a gente não tem nenhuma vaga aberta, nenhuma nova turma, mas aqui embaixo tem um link de inscrição para o nosso curso. E a gente também tem uma plataforma de fornecedores, onde você vai encontrar os principais e melhores fornecedores de biogás e biometano no Brasil. E aí eu repasso a palavra para você, Fernando. Deixa aqui um conselho para a indústria, para o desenvolvedor de projeto que está considerando Segob para o projeto dele, né? E eu quero que você faça esse contraponto. Cara, Segob ou GasRec? A gente falou disso no passado, mas eu imagino que deve ter mudado um pouco com todas as Legal. informações que a gente tem aí. A dica que eu dou é o seguinte: tem que ter um usuário da molécula. Ou seja, não existe projeto de produção de biometano que se sustente com certificados. Esquece, não é a panaceia, é uma renda extra que você vai poder ter. Então, se você Concordo. não tem um comprador firme da molécula, não precisa ter um comprador com atributo ambiental, porque você pode vender o atributo ambiental separado. Mas se você não tem o comprador da molécula, você não vai gerar nota fiscal e não vai poder gerar Segob. Então, precisa ser um negócio baseado na realidade do mercado local. Então, precisa ter o comprador. A gente tem visto vários modelos. Tem um modelo de autoconsumo, que é bacana. Tem um modelo onde o produtor faz uma parceria com uma transportadora, e aí você comprime esse gás e leva ele de caminhão até o cliente. Tá? É um modelo de negócio que está funcionando bem. E se você tem sorte de um gasoduto passar aí por perto, você pode injetar no gasoduto, tendo todas as autorizações da ANP, etc. Inclusive aqui em São Paulo, saiu uma consulta pública do que eles estão chamando de tarifa verde. É um jeito de bancar o ramo do produtor de biometano até o gasoduto principal. Então, o produtor pagaria uma tarifa para subsidiar, para pagar esse Essa transporte, infraestrutura. essa infraestrutura, para não onerar todo o condomínio. Tá? Uhum. Então, isso é um jeito. Interessante. Tá em consulta pública aqui, no estado de São Paulo, pela Arcesp. E a ideia do Segob e GasRec. A gente tem, hoje no Brasil, tem cerca de 12 ou 14 plantas homologadas pela ANP para produção de biometano. Tá? Uhum. Dessas, a gente tem 10 plantas já estão conosco gerando certificados GasRec. Qual que é a ideia? Nos negócios do mercado voluntário, a não ser que o cliente peça Segob, ele não tem motivo de pedir Segob, porque o Segob é um instrumento mais do mercado regulado, Político. né? Mais do mercado regulado, vai continuar gerando GasRec, o GasRec vai ser entregue e a gente vai adaptar toda a governança do GasRec ao Segob. Tá? O GasRec tem algumas coisinhas a mais. Agora, você tem um cliente do mercado obrigado. Tá? Você tem que gerar Segob ou um certificado fungível ao Segob. O que é fungível? É um certificado que representa a mesma coisa, pode ser tratado em substituição. Tá. Então, o GasRec, do jeito que nós estamos montando, ele também vai ser fungível com o Segob. Então, na verdade, na hora de emitir, só ele vai escolher se quer que emita como GasRec ou como Segob. Se é para um agente obrigado, ele vai com a marca GasRec/Segob. Se é para um agente voluntário, ele vai só com a marquinha GasRec. Tá? Aí a gente vai ver os custos do sistema da ANP, os custos que vão ter o processo de emissão do Segob, para ver se faz sentido fazer custo diferente de Segob ou GasRec. Eu estou indo para o caminho de não fazer diferença de custo. Precisamos analisar isso, mas a ideia é que serão certificados fungíveis. Esse é o nosso conceito. Além disso, o certificado GasRec vai ser reconhecido até o final do ano na plataforma da iTrack, da iTrack Foundation, a mesma fundação que toma conta dos IREX. Tá? Então, o certificado GasRec vai ser o primeiro certificado mundial acreditado nessa plataforma. Então, quem quer reconhecimento internacional vai ter
o gás REC. Então, aparentemente, não vai ser um problema. Tá? Então, o que eu digo é que quem está com gás REC pode ficar tranquilo, que a gente já, à medida que está saindo a legislação, a regulamentação, a gente já está fazendo pequenas adaptações para permitir que eles sejam fungíveis. Legal. E aí eu tenho uma outra dúvida quando você está falando disso, então me parece que o Gas Hack, no teu caso, é um certificado que internamente vocês conseguem flexibilizar ele, ou seja, se eu preciso de um Gas Hack Segob, eu elevo o nível de exigência dessa parada e boto ele no mesmo nível do Segob, né, que é o barra Segob. Mas eu lembro, e aí é uma pergunta minha, que você tinha comentado no último podcast, eu até visitei um projeto assim, onde a gente emitia o gás REC de uma operação de queima de biogás em caldeira substituindo biomassa. Isso ainda vai ser possível? Vai ser possível, vai ser possível. A gente, Tá. que é nosso padrão internacional. Ele Aham, não é elegível, esse sem dúvida nunca vai ser Segob, aham, porque ele é a partir de biogás, não de biometano. Então, alguns clientes podem querer esse tipo de certificado, que basicamente é um modelo de autoconsumo, mas é um autoconsumo de biogás, não de biometano. Se for autoconsumo de biometano, se enquadra. Se for autoconsumo de biogás, vai ser só o gás REC, sozinho, e ele nunca vai ser compatível com o Segob, porque não é biometano, é biogás. que massa, que massa. Isso traz muita flexibilidade para a gente, pensando que 90% dos projetos de biogás no Brasil não são de biometano, né? E a gente consegue ainda ter uma parcela muito pequena de projetos de uso térmico, mas tem projetos de uso térmico. Agora, no momento mesmo, a gente está modelando 2 projetos de uso de biogás no uso térmico. Cara, a gente consegue encaixar gás REC, inclusive. A gente precisa conversar As, sobre o assunto. há 1 ou 2 semanas eu estive num painel do CI Biogás e vi lá uso para chamuscar os porquinhos, né? Sim, Então pode ser usado tranquilo. E aí, especificamente nesse tipo de negócio, como o frigorífico, o produtor não usa o atributo ambiental, então esse tipo de todo o biogás produzido pode virar certificados gás REC. É um massa, custo bem tranquilo, tá? E aí massa. pode ser vendido. Agora, daí depende. O cliente vai aceitar ou não? Pode ser que o Uhum. cliente diga, não, eu só quero Segob, ou eu só quero gás REC de biometano, ou eu aceito gás REC de compatível Segob, só de biometano, ou com biogás também. Aí é o gosto do freguês. Massa. Matou pau, cara. A gente falou da meta, a gente falou de como vai funcionar, a gente falou dos agentes, a gente falou dos 5 passos para quem quer, do ponto de vista da planta, a gente falou dos passos do ponto de vista do produtor e importador, a gente falou dos passos para quem é um agente não obrigado. A gente refletiu e discutiu muito o uso do Segob para com nota fiscal, ou seja, na molécula comercializável e no projeto que é autoconsumo. Eu acho que a gente explorou muito bem o assunto, Fernando, e eu não esperava menos de um convite que eu fiz para você, da gente bater um papo sobre isso, de uma ótica descomplicada. Né? Então, eu tenho certeza que o ouvinte, o desenvolvedor de projeto, o investidor que está ouvindo isso daqui, sem sombra de dúvida, sai daqui um pouco mais claro, ou seja, com o entendimento que a gente tem até agora do que pode ser feito, quais são as limitações no sentido de modelar projetos com o Segop. E para mim fica evidente, cara, que o Instituto Totum, vocês são um grande parceiro para a gente fazer isso. E aí, para quem está nos ouvindo e ainda não fez o comentário aqui, para você concorrer ao ingresso do Airbag Day, passa, o evento é fantástico, tive lá ano passado. Passo a palavra para você finalizar o podcast, então, Fernando. Muito bom, agradeço de novo o convite. Só para ressaltar, nós somos uma entidade certificadora, então a gente não comercializa certificados, nós também não damos consultoria para que as empresas obtenham os certificados. A gente assim, falando a grosso modo, como você citou, a gente é o cartório, mas assim, a gente dá confiança de que aquele ativo existe, pode ser comercializado, e a gente dá a plataforma que dá custódia desse certificado. Então, nosso papel é esse. Então, a gente não dá consultoria para as empresas, quem dá consultoria é o Ricardo, seus Os meus nossos ouvintes alunos, aqui, os sim. seus alunos. Então, a gente trabalha em conjunto. Então, nesse papel, tendo qualquer dúvida, só mandar
ligar para a gente, mandar um e-mail, a gente participa de conversas, a gente faz uma conferência remota aí para ver os dados, vocês mandam os dados para a gente faz um cálculo rápido e olha, vai custar tanto. É o nosso papel ajudar a destravar os negócios. E a gente ganha o nosso dinheiro à medida que os certificados são emitidos e transacionados. Essa é a nossa ideia. Mas a gente quer criar, o que a gente cria é valor para o produtor de biogás, para o produtor de biometano também. Show. Muito obrigado, Fernando. Obrigado pelo seu tempo. E, pessoal, até o próximo episódio.